Então, bom dia a todos. Hoje nós vamos ver o conteúdo prático de elipse. Bom, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Então, vamos lá. Mais para frente, nós vamos ver o que essa imagem aqui representa, que hoje nós vamos fazer eu vou mostrar para vocês uma forma de utilização das elipses no dia a dia. Bom, lembrando aqui do conceito de elipse. Elipse é um conjunto de todos os pontos de um plano cuja soma das distâncias a dois pontos fixos é constante, que é igual o que está representando aí na imagem à direita. Por exemplo, se eu pego dois preguinhos, coloco os preguinhos lá na parede, amarro um barbante num preguinho e no outro, esse barbante vai ficar frouxo. Se eu estico esse barbante e vou fazendo um movimento com ele, significa aí, então, ó, que eu vou ter o lado azul e o lado vermelho variando. Só que a soma das distâncias entre os dois preguinhos aí vai ser sempre constante. Igual está representada aí à direita, ó, tá sempre somando igual a 10. Ok? Então, se eu pego também um plano e faço um corte numa seção cônica, eu vou ter então uma elipse. E se esse plano corta a minha seção cônica aqui, ó, paralelamente aqui à base, significa que a figura que eu vou ter vai ser um círculo. Olha só que interessante. Então, consideremos no plano dois pontos, que eu vou chamar de F1 e F2, tal que a distância de F1 a F2 é 2C. E a soma dos dois segmentos que geram os pontos da elipse é 2A, sendo que o 2A vai ser sempre maior que o 2C. Então, alguns elementos que nós temos na elipse vai ser a distância focal, né, que é a distância entre os focos, que vai ser sempre 2C, o centro, que é o ponto médio C do segmento F1 até o F2, então é o ponto médio entre os focos. O eixo maior, que é o segmento A1, A2 de comprimento 2A, que vai ser sempre maior, né, que a distância entre os focos, vai ser sempre maior, então, que o 2C. O eixo menor, que é o segmento que vai de B1 a B2, de comprimento 2B. Os vértices da elipse A1, A2, B1 e B2 e a excentricidade da elipse que eu vou encontrar fazendo C dividido por A. E a excentricidade da elipse vai ser sempre maior que zero e menor que 1. Por exemplo, na aula passada, eu não comentei, não estava nos slides, que a excentricidade da parábola é 1. A excentricidade do círculo, o círculo perfeito, é zero. O que isso significa, então? A excentricidade é o quão redondinho ou achatada que vai estar a minha seção cônica. Então, aqui à direita, nós temos a representação desses elementos na elipse, certo? Aqui, ó, o eixo vertical vai estar, nesse caso, dessa elipse aqui, está representando aqui, então, está passando pelos meus pontos B1 e B2, e o horizontal aqui é onde está o eixo maior da minha elipse, né? Representando aqui, passando pelos pontos A1 e A2. Para encontrar o meu Czinho da excentricidade, não tem nada a ver com o ponto médio C. Esse Czinho vai ser encontrado quando eu utilizar a relação do Teorema de Pitágoras, que é A quadrado igual B quadrado mais C quadrado, certo? E essa relação eu posso utilizar exatamente pelo triângulo que está aqui dentro da elipse achurada, tá? Então, vocês vão utilizar muito isso nos exercícios. Então, resumindo, os vértices A1, B2, A2, B1, 2A, a distância de A1 até A2, 2B, a distância de B1 até B2, 2C, a distância de F1 até F2. Bom, então como criar uma elipse? Pega dois pontos, pega um barbante, estica e faz um movimento, certinho?
Então, só relembrando aqui o que está lá naquela videoaula teórica, que é como chegar na equação reduzida da elipse. Para esse caso aqui, observem que essa quantidade de cálculos aqui é só para mostrar para vocês lá no final qual que é a equação reduzida, tá? Isso aqui é como se fosse só a demonstração. Então, aqui à direita, nós temos uma elipse com o eixo maior no eixo X, tem o ponto P, pertencente à elipse, de coordenadas x e y, tem os focos F1, F2, F1 com coordenada menos c e 0, F2 com coordenadas c e 0. Temos aqui os vértices A1, A2, B1 e B2, e está aqui marcado ó, a distância da origem até o vértice A2 é A. Eu estou falando da origem porque a nossa elipse aqui tem o centro na origem, e a distância aqui do B1 até a origem é B, ok? Então, para esse caso aqui, ó, com a origem representada no centro, 0, 0, e o eixo maior sobre o eixo do x, temos aqui o ponto P com coordenada x, y, os focos que eu acabei de comentar. Pela definição, a distância do ponto P ao ponto F1 mais a distância do ponto P ao ponto F2 é 2A. Tratando isso vetorialmente, eu posso falar então que eu tenho aqui o vetor F1P mais o vetor F2P. Então, o módulo dos vetores F1P mais o módulo do vetor F2P é igual a 2A, tá? Só troquei aqui a nomenclatura de distância pelo módulo dos vetores. Para eu encontrar as coordenadas do vetor F1P, eu vou fazer P menos F1. Então, olhando aqui no desenho, vai ficar x menos C, que é x mais c, que está aqui embaixo, e y menos 0, que está aqui embaixo. Agora, para encontrar as coordenadas do vetor F2P, eu faço P menos F2. Então, vai ficar x menos c, que é o que está aqui do outro lado aqui, e y menos 0, que é o que está aqui. Tudo dentro do módulo. Igual a 2A. Nós sabemos calcular módulo, que é elevar cada uma das coordenadas ao quadrado, somar e tirar a raiz. Então, nesse primeiro termo aqui, vai ficar x mais c ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado, que é y ao quadrado, na raiz. No segundo termo, vai ficar x menos c ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado, que é y ao quadrado também na raiz, igual a 2a. Ok. Resolvendo aqui esse produto notável, nós sabemos que é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, que vai ficar x ao quadrado mais 2xc mais c ao quadrado mais o y ao quadrado que já estava na raiz. Passando esse termo para o outro lado, ele vai ficar negativo, e resolvendo esse produto notável dentro da raiz, vai ficar x ao quadrado menos 2xc mais c ao quadrado mais o y que já estava. Se eu elevar ambos os lados ao quadrado, agora a gente tem que tomar um cuidado, porque do lado direito eu tenho uma subtração. Então, eu coloco um parênteses para elevar tudo ao quadrado. Do lado esquerdo, eu tenho só a raiz desses termos ao quadrado, então ela cancela. E do lado direito, eu resolvo de novo um produto notável, que vai ser o quadrado do primeiro, então vai ficar 2a ao quadrado, vai ficar 4a ao quadrado, que é o que está aqui. Mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. O segundo aqui, ó, tem o sinal de negativo, então vai ficar 2 vezes 2a menos essa raiz desses termos, que é esse termo que está aqui no meio. Mais o segundo ao quadrado, que é simplesmente, então, eu tirar a raiz dos termos. Vai ficar tudo isso aqui. Ok? Aí aqui está escrito 1, porque nesse passo agora eu vou cortar os termos semelhantes e dividir por 4. Ok, então vamos cortar. Pois bem, aqui na esquerda ficou a raiz de x quadrado mais y quadrado menos 2xc mais c ao quadrado. Por quê?
Porque passando esse termo do lado de cá, ó, que está menos 4a, raiz de tudo isso, para o lado esquerdo da igualdade, ele vai passar positivo. E dividindo por 4, vai ficar isso que está aqui. Se eu passar esse mais 2xc, que está aqui à esquerda, para a direita, vai ficar menos 2xc, que vai somar com o que já estava de lá. E como eu estou dividindo por 4, e ficaria menos 4xc, vai ficar só menos xc. E esse 4a ao quadrado dividido por 4 vai ficar só a ao quadrado. Então, do passo 1 para essa igualdade do lado de cá, do passo 2, está ficando isso aqui. Esse 2 aqui está falando que eu vou elevar os dois lados ao quadrado. Então, vai ficar a ao quadrado vezes essa raiz ao quadrado cancela. Então, vai ficar a ao quadrado que multiplica tudo isso. E do lado direito da igualdade vai ficar quadrado do primeiro, então a quarta, né? Que multiplicação de expoente com expoente, quadrado com quadrado, vai ficar a quarta. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo é negativo, então vai ficar menos 2 ao quadrado 6x. Mais o segundo ao quadrado. Então vai ficar c ao quadrado vezes x ao quadrado. Ok? Fazendo a distributiva aqui desse a ao quadrado, com todos os termos do parênteses, vai ficar a quadrado x quadrado mais a quadrado y quadrado menos 2a quadrado 6x mais a quadrado c quadrado. Deixa eu só abrir o chat aqui para ver se vocês vão falar alguma coisa. Pronto. E do lado direito, eu só organizei os termos. Bom, agora aqui nesse terceiro passo, vou cortar os termos semelhantes e reorganizar aqui para a próxima linha de baixo. Então, os termos semelhantes são só esses dois. Ficou o seguinte, a quadrado x quadrado menos c quadrado x quadrado mais a quadrado y quadrado, igual a quarta menos a quadrado c quadrado. Ok. Nesse quarto passo, do lado esquerdo, eu vou colocar x quadrado em evidência e do lado direito, eu vou colocar o a quadrado em evidência. Então, notem aqui na esquerda que o meu primeiro termo tem x quadrado, o meu segundo termo tem x quadrado e o terceiro não tem. Então, eu vou repetir. Então, colocando x quadrado em evidência, ele vai ficar multiplicando o a quadrado menos o c quadrado. E repito, o a quadrado e y quadrado. Do lado direito, os dois termos têm a quadrado. Então, para eu colocar ele em evidência, vou colocar o a quadrado, abrir o parênteses. Como esse a aqui está a quarta, dentro do parênteses sobra a quadrado. Que quando eu multiplicar o quadrado ao quadrado, volta no a quarta. Menos esse c quadrado que estava multiplicando o a quadrado. Ok. Nós sabemos, lá do começo que eu mostrei para vocês os slides, que dentro daquele triângulo que se forma na elipse, eu tenho aquela relação do Pitágoras, que é a quadrado igual b quadrado mais c ao quadrado. Se eu isolar o b ao quadrado, eu fico que b ao quadrado é igual a a quadrado menos c quadrado, passando c para o outro lado. E é justamente o que eu tenho aqui em cima. Eu tenho a quadrado menos c ao quadrado. Então, eu vou trocar esses termos por b ao quadrado. Então, vai ficar b ao quadrado, que multiplica x quadrado, mais a quadrado vezes y quadrado, igual a quadrado vezes b ao quadrado. E se eu simplesmente dividir cada um desses termos por a ao quadrado vezes b ao quadrado, eu chego nessa equação reduzida, que vai ser x quadrado sobre a ao quadrado mais y quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Então, essa é a equação reduzida para a elipse que tem o centro na origem e está sobre o eixo x. Para a elipse que está sobre o eixo y e também tem o centro na origem, o que eu faço é somente inverter aqui, ó, no denominador, o b quadrado com o a quadrado. Então, para esse caso, né, da elipse estar sobre o y e centro na origem, ficaria x quadrado sobre b quadrado, y quadrado sobre a ao quadrado igual a 1. Então, significa que o denominador que tem o maior valor
que no caso vai ser o A ao quadrado, ele vai ficar sobre o termo que representa o eixo maior da elipse. E por que isso? Porque nós vimos que o 2A vai ser sempre maior que o 2B. Então, o maior termo aqui do denominador vai ser sempre o termo que tem o A ao quadrado. Ok? Dúvidas? Então, isso foi só para chegar, então, na equação reduzida. Então, vamos passar. Então, aqui, ó, eu peço que vocês já peguem aí a calculadora, caneta, papel. Nós temos aqui uma elipse. Nessa elipse está marcado aqui o ponto A, que pertence à elipse. E aqui, ó, o meu eixo maior aqui, o meu 2A vai valer 25, o meu 2B 15 centímetros. Então, como eu disse, o 2A é 25, o A vai ser 25 dividido por 2, que é 2,5. O B vai ser o 15 dividido por 2, que é 7,5, porque o 2B é 15. Bom, para eu achar o C, qual relação que eu vou utilizar? Porque aqui não está marcado na minha elipse qual que é a distância aqui entre os focos. Então, como que eu vou utilizar para encontrar o C e o 2C? Quem quiser pode escrever no chat ou então abrir o microfone. Acabei de falar. Isso, Gabriel. Era isso, pessoal. Muito bem, Pitágoras. Então, calcule para mim, para essa elipse aqui, qual que é o valor do C. Vou esperar aí um minutinho. C10? Quase, Gabriel. Não é 10, não. Mais alguém, pessoal? Raiz de 10 também não, pessoal. Ó, vocês vão fazer A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Depois, vocês vão passar o B ao quadrado para o outro lado, vai ficar A ao quadrado menos B ao quadrado igual a C ao quadrado. Uai, gente. É isso mesmo, gente. Desculpa. Eu estava olhando o resultado do outro exemplo. Isso mesmo. O C igual a 10 e o 2C igual a 20. Muito bem. Estava vendo se você estava prestando atenção. Então tá. Então significa que a equação reduzida dessa elipse aqui vai ser x quadrado sobre a ao quadrado, e quando vocês fizerem o a ao quadrado, vai ser 12,5 ao quadrado, que vai dar 156,25. Mais y quadrado sobre b ao quadrado, que vai ficar 7,5 ao quadrado, que vai dar 56,25, igual a 1. Ok. Eu tenho aqui, então, o ponto A. Esse ponto A aqui, ó, tem coordenada x igual a 10. Como que eu faço para encontrar a coordenada de y do meu ponto x? Alguém sabe? Aliás, do meu ponto A. Coordenada de y do ponto A. Alguém tem alguma ideia? Vocês vão até utilizar essa noção aí para resolver alguns exercícios aí da lista. Como que eu encontro minha coordenada exata de y, sabendo que o x é 10 e sabendo a minha equação reduzida?
Bom, pessoal, se o ponto pertence à elipse, vocês podem substituir as coordenadas dele na equação da elipse. Ou seja, no lugar de x, vocês vão colocar 10, certo? Então, vocês vão ter aqui, ó, 10 ao quadrado sobre 156,25. E o restante vai ficar igual, porque aí vocês vão ter que isolar o y quadrado, depois tirar a raiz para achar o resultado. Então, sabendo disso, calculem, por favor, qual que é o valor do y do meu ponto A. Muito bem, Leandro. Isso mesmo. Joga na fórmula usando a coordenada. Esse daí eu acho que vocês vão ter que fazer umas continhas a mais. Então, vou esperar aqui uns minutinhos a mais aí para vocês resolverem. Vocês podem pegar a calculadora. Tá indo, gente? Quase, Anderson. O Humberto acertou. Dá 4,5. Olha, são muito cálculozinhos aí para vocês tomar cuidado na hora de digitar isso aí na calculadora. A única coisa que vocês vão fazer é substituir o x por 10 e depois isolar o y. E não esquecer de tirar a raiz dele no final. Então, vai dar 4,5, ok? Bom, então vamos falar da propriedade de reflexão da elipse, que, como eu disse para vocês na aula passada, as cônicas possuem essa propriedade de reflexão. E semelhante à da parábola, nós temos a propriedade de reflexão da elipse. Bom, vou ler aqui, ó. Se T é a reta tangente ao ponto P, os ângulos entre a tangente e os raios focais são iguais, que é como está representado aqui à direita essa elipse aqui. Foco F1, F2, tem um ponto P que pertence à elipse e uma reta tangente que passa pelo ponto P. Então, esses ângulos aqui, o alfa e o beta, são iguais. E a propriedade diz, imaginando um elipsoide espelhado, que é obtido quando eu giro a elipse em torno de um eixo maior, então forma uma figura ali, um sólido de revolução, uma fonte de luz colocada no foco F1 tem os seus raios todos refletidos em F2, como está representando aqui pelo desenho à direita. Por exemplo, se eu pego um laser, coloco no foco F1 e miro esse laser para qualquer um dos pontos ali, ó, da minha elipse, do meu elipsoide, ele vai voltar para o meu outro foco, o foco F2, certo? É isso que a propriedade de reflexão fala. Ou se eu pegar o laser também saindo do F2, ele volta para o F1. Bom, daí sai um teorema, que é o teorema da propriedade de reflexão da elipse, que é o que eu acabei de falar agora, ó. Uma reta tangente a uma elipse em um ponto P faz ângulos iguais com as retas que unem P aos focos. Bom, agora nós vamos ver o que significava aquela imagem lá no começo.
só orando. Os religiosos que sentavam nas últimas fileiras de uma igreja reclamavam que não ouviam bem as palavras do pregador. Como o pastor não tinha dinheiro para comprar um sistema de som, um fiel engenheiro sugeriu a construção de uma parede elíptica. O pastor então fez duas perguntas. Primeiro, por quê? E segundo, onde devem ficar o pastor e a parede? Alguém tem alguma sugestão de por que uma parede elíptica e onde ela deve ficar? E o pastor também? Sugestões? Ninguém? Pastor no F1? O F1 seria essa bolinha aqui que tá sozinha, né, Humberto? Isso. E a parede, Humberto? F2? Bom, olha só. Olha aqui no desenho. A gente tem aqui como se fosse o tamanho, né? A representação do tamanho lá do local das reuniões lá do culto. Leandro falou B1 e B2. Bom, vamos ver aqui. Aí aqui a gente tem 20 metros na horizontal e 12 metros na vertical. Então, eu vou dar para vocês aqui, ó, uma possível solução. Olha, o 2A vai ser o 20, né? O 20 metros, então vai ser a distância do meu vértice A1 ao vértice A2. O 2B vai ser o 12, que é a distância, então, do meu vértice B1 a B2. Significa, então, que o A vai ser 20 dividido por 2, que é 10, e o B vai ser 12 dividido por 2, que é 6. Aquela hora eu tinha feito os cálculos com esses números aqui, por isso que eu falei para vocês que não era 10, que eu estava olhando as outras contas que eu tinha feito. Então, de novo, eu peço para vocês calcularem qual que vai ser o meu C. Se eu sei que o A é 10 e o B é 6. Muito bem, o C vai ser 8. Significa que o 2C vai ser 16. Então, uma das sugestões, ó, para vocês é o seguinte. Olha só o desenho aqui. Se a minha parede elíptica tiver aqui atrás do pastor, significa que quando ele falar, o som vai para trás e vai refletir para o outro foco, certo? Então vai pegar lá atrás, supondo que o outro foco está mais ou menos aqui. Não sei se vocês estão vendo minha setinha. Bom, o meu 2C mede 16. Opa, mede 16 metros. Significa aqui, ó, que é a minha distância do F1 ao F2. Significa que eu vou ter 2 metros à esquerda e 2 metros à direita, porque esse tamanho vale 20. Ok. Significa que quando o pastor falar, o som vai refletir e ir para o outro foco, alcançando então as pessoas que estão mais para o fundo. Então, essa daqui é uma das sugestões. Ok, pessoal? O Humberto tinha falado que a parede ficaria lá no fundo, no foco F2. Se a parede ficar no foco F2, como o som já não chega lá, ele já não vai refletir muito. Leandro, é 8 positivo. Tá 8 menos aí? É 8 positivo. Micael, 8. Então, se a parede estivesse no foco F2, significa que ao falar, o som teria que viajar até lá e refletir para frente de novo. Mas se o som não chega até lá, ele não vai ser refletido. O Leandro falou que a parede deveria estar no B1 e no B2. Ah, tá. No B1 e no B2. Mas significa que o som teria novamente que viajar para mais longe e ele seria refletido no meio aqui, e não lá no fundo. Certo? Todo mundo entendeu, pessoal?
Olha, para mostrar que isso daqui vale, eu vou mostrar um videozinho aqui para vocês bem legal. Se não tiver saindo... Não, não precisa de som, não. Vocês precisam só de ver o videozinho. Vamos lá. Então, aqui no final, ele está citando a propriedade de reflexão da elipse. Notem que para isso acontecer, né, o que o vídeo mostra aqui da sinuca elíptica, ele coloca a bolinha justamente em um dos focos. E o outro foco é o buraquinho da elipse. E o outro buraquinho aqui, ó, é o outro foco da elipse, certo? Então, jogando essa sinuca aqui, ninguém tem chance de perder, né? O Leandro perguntou, então ela ficaria em AU? Não, Leandro, ela não vai ficar em um dos focos, ela vai ficar a parede vai ficar justamente atrás do pastor, ok? Pensando aqui nesse desenho, você pode falar que ela tá. É porque é um ponto, né? É um vértice. Você pode falar que ela está passando por A1, ok? Então, aqui, como vocês viram lá na videoaula teórica, uma curiosidade é que, segundo o astrônomo Kepler, qualquer planeta gira em torno do Sol segundo uma órbita elíptica, da qual o Sol ocupa um dos focos. E aqui umas outras curiosidades é que a excentricidade da Terra é 0,02. O que isso significa? Que a Terra não é perfeitamente redonda. A Terra é elíptica. Só que como essa excentricidade aí, ó, tá bem próxima do zero, ela não é tão achatada. E o cometa Halley tem excentricidade 0,967. Não precisa falar de costa, não, Humberto. Quando a gente fala, o nosso som chega ao ouvido de outras pessoas através de ondas sonoras. Essas ondas são refletidas por todos os lados. Então, ela vai ser refletida para trás e vai jogar lá para frente. Certo? Pois bem. Então, todo mundo entendeu a propriedade de reflexão das elipses. Agora, nós vamos para os exercícios. Eu separei alguns exercícios para vocês. Vocês vão ver que os exercícios não são. Deixa eu voltar aqui, né? Vocês vão ver que os exercícios não são difíceis, mas o que vocês podem ter assim, mais dificuldade é que os exercícios exigem bastante manipulação, bastante cálculo, tá? Então, eu vou passar a lista aqui com vocês para falar como que vocês vão fazer e depois vou resolver alguns. Então, vamos lá. Deixa eu entrar aqui, né? Todo mundo está escutando? Sim? Que ótimo. Então, vamos lá. 2D. Deixa eu ver se eu separei ela aqui. Eu tinha separado a 2C. A 2D, ela é por... Vocês vão ver que o centro dela está deslocado
do zero, zero. Então, ela vai, para vocês resolver ela, vocês vão utilizar aquela outra fórmula da translação de eixos. Eu vou explicar como que vocês vão resolver ela. Porque eu tinha até pensado em fazer ela, mas como ela é a única da número 2 que é diferente, eu queria deixar vocês quebrar a cabeça um pouquinho mais. Então, peraí. Então, vamos lá. A lista. Ô, Humberto, mas se tiver muito difícil, se você não conseguir resolver ela até o simulado, você me fala, ou quem não conseguir resolver ela até o simulado, vocês me falam que eu coloco a resolução dela no fórum, tá? Ó, número 1. Esboce o gráfico, determine os vértices A1 e A2, os focos e a excentricidade. Então, primeira coisa, com a informação, né, da equação que vocês têm, já tenta começar esboçando o gráfico, certo? Segunda coisa, eu vou fazer qual? Vou fazer a letra A para vocês e vocês vão fazer a B e a C. Um cuidado que vocês têm que ter é passar o termo independente, que é o valor aí que não está acompanhado nem por x nem por y, para o lado direito da igualdade e deixar ele igual a 1, para deixar no formato da equação reduzida, ok? Um outro cuidado que vocês têm que ter, que eu tinha até que ter falado antes, mas que eu vou falar agora, cadê onde que eu anotei aqui? Eu sei que vocês vão ficar pensando nisso, é que observem a letra C. Você tem 4x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. O denominador aí do y é 1. E o denominador do x? Quem que é? Tá, 4x ao quadrado. Quem que é o denominador do x? Muito bem, Leandro. 1/4. Por quê? Tá assim. Mais y quadrado mais 1? Esqueci. Igual a 1. Ok. Eu tenho que saber aqui, ó, quem que é o a ao quadrado, quem que é o b ao quadrado, certo? 4x ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado dividido por 1/4. Por quê? Conserva a primeira, que é essa aqui, ó, que é a mesma coisa que x por 1, que é x ao quadrado por 1, e multiplico pelo inverso da segunda, que vai dar de novo 4x ao quadrado. Então, o denominador vai ser 1/4. O denominador do y ao quadrado vai ser 1, porque aqui, ó, ele está acompanhado por 1, que é a mesma coisa que está dividido por 1 sobre 1, que é 1, ok? Então, só esse cuidado aí que vocês têm que ter na letra C. A letra B, vocês vão resolver de forma semelhante com o que eu vou fazer na letra A. A número 2 pede para determinar a equação de elipse e fazer o gráfico. Na letra A, a gente tinha que encontrar alguns elementos e ele tinha dado a equação. Agora eu vou pegar esses elementos e encontrar a equação. Então, na letra A, ele te deu os focos e te deu o eixo maior. Na B, o vértice A e os focos. Na C, o vértice A e um ponto, que é a que eu vou resolver aqui para vocês. Na D, te deu 2 focos e as excentricidades. Só que notem que na B, o seu foco tem coordenadas aí, ó, -3 e 2 e o outro 3 e 2. Se o seu foco tem uma das componentes ou x ou y diferente de 0, significa que o seu centro vai estar deslocado da origem. Se o seu centro está deslocado da origem, significa que você vai ter que usar a relação da translação de eixos. Igual essa elipse que eu estou mostrando aqui para vocês, ó. Ela está deslocada aqui, ó, para a direita e para cima.
certo? Então, a equação que eu vou utilizar, ao invés de ser a equação reduzida, vai ser essa equação aqui de baixo, caso a minha elipse esteja no eixo paralelo ao x, ou essa segunda equação aqui, caso a minha elipse esteja no eixo paralelo ao y, ok? Então, é aquele negócio lá de usar o H e o K, onde o H é o valor do H do ponto C, aliás, é o valor X do ponto C, e o K vai ser o valor Y do ponto C. Então, isso para a letra D. Quando vocês desenharem o foco, desenharem os pontos do foco, dá para saber sobre qual eixo que a elipse vai estar. Se vai estar sobre um paralelo ao X ou paralelo ao Y. A número 3, eu vou fazer a letra A. Vocês vão ver aí que a letra B vai ser bem semelhante. Então, tenho que chegar... Ela está pedindo para eu calcular a equação reduzida e ela me deu a equação geral. Então, eu tenho que chegar naquela relação do x quadrado sobre a ao quadrado mais y quadrado sobre b ao quadrado igual a zero. Ou o inverso, né? Se estiver sobre o eixo y. Mas, vocês vão ver que na número 3, a equação reduzida que eu vou encontrar vai ser com translação de eixos. Então, eu fazendo a letra A, vocês vão saber fazer a letra B. A número 4 pede para eu obter as equações paramétricas. As equações paramétricas, cadê? São dadas aqui, ó. Aqui à esquerda eu tenho as equações paramétricas quando o centro da elipse está no 0, 0, e à direita quando eu tenho translação de eixos, ok? Então, olhando para a cara da equação geral, aqui, da equação geral não, né? Aqui em cima é uma equação quase reduzida, né? Que é a letra A que eu vou resolver, deixa eu ver. Não, vou resolver a B. E a letra B é uma equação já de translação de eixos que eu vou ter que transformar, então, para paramétrica. Ok? Então, vamos lá? Então, como eu falei com o Humberto, eu vou deixar a letra D para vocês fazerem, porque ela é a única que vai ser um exercício de translação de eixos. Porque o foco aqui, ó, tem coordenadas onde nem o X nem o Y são zero. E outra coisa, se vocês estiverem com dúvida nela, porque como ela é a única aqui, antes do simulado, vocês me peçam que eu coloque a solução dela lá no fórum da semana... Depende, da semana 3 ou 4. Depende da semana que vocês vão pedir. Então, vamos lá. Vou resolver primeiro a número 1, letra A. Esboce o gráfico, determine os vértices A1, A2, os focos F1, F2 e a excentricidade. A letra A eu tenho a equação 9x² mais 16y² menos 144 igual a zero. Então, vamos escrever essa equação. Essa é a 1A. Então, eu tenho 9x² mais 16y² menos 144 igual a zero. Primeiro, eu vou tentar deixar no formato de equação reduzida, fazendo o seguinte, passando 144 para cá. Então, vai ficar 9x² mais 16y² igual a 144. Mas, na equação reduzida, aqui eu sei que tem que ser 1. Então, o que eu faço? Divido todos os termos por 144. Que aí vai ficar 144 por 144, eu vou ter um 1 aqui. Então, vai ficar 9x² dividido por 144 mais 16y² dividido por 144 igual a 144 dividido por 144. Ok. O que eu vou fazer agora? Eu vou tentar simplificar os meus termos que estão acompanhando aqui, ó, o x² e o y². Por sorte, vai dar uma coisa bonitinha.
Se eu divido 9 por 9, aliás, falando de um jeito mais bonitinho, eu vou dividir em cima e embaixo aqui por 9. E nessa segunda aqui, eu vou dividir em cima e embaixo por 16. Então, 9 dividido por 9 vai ficar 1x². E 144 dividido por 9 vai ficar... Cadê? 16. Mais 16 dividido por 6 vai ficar 1y². E 144 dividido por 16 vai ficar 9. E aqui, ó, 144 por 144 vai ficar o 1 que eu queria. Ok, então vamos reescrever isso bonitinho. Então, uma parte, né, do meu exercício é que eu cheguei aqui nessa relação. Sobre 9 igual a 1. Por que que eu quis fazer isso? Porque daqui eu tenho que tirar quem que vai ser o meu A ao quadrado, quem que vai ser o meu B ao quadrado, para saber o formato, né, do desenho da minha elipse. Bom, como o termo A ao quadrado vai ser sempre o maior, eu sei que ele então vai ser o 16. E o B ao quadrado é o menor, eu sei que ele vai ser 9. Como o termo A ao quadrado está sobre o eixo, né, da elipse, eu sei que a minha elipse vai estar sobre o eixo X. O que isso significa? Significa que quando eu for fazer o desenho aqui, a minha elipse vai estar deitadinha aqui sobre o eixo X. Mas para isso, nós temos que encontrar os vértices, certo? E é fácil. Por quê? Se A ao quadrado é igual a 16, significa que o A é 4. Se B ao quadrado é igual a 9, significa que o B é 3. Só tirei a raiz. E aqui eu já posso encontrar as coordenadas. Por quê? Bom, como nós vimos, o 2A é o tamanho do A1 ao A2, certo? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 para a direita e 1, 2, 3, 4 para a esquerda. Por quê? 2A é igual a 8. Então, aqui, ó, eu tenho 8. Então, aqui eu tenho A1, aqui eu tenho A2. Tá, mas e o B? O 2B vai ser 2 vezes 3, que é 6. Significa que eu tenho 1, 2, 3 para cima e 1, 2, 3 para baixo. Significa que o meu ponto B está sobre os eixos. Então, daqui eu já consigo desenhar a minha elipse. Então, não reparem a tortura do desenho. Vai ficar algo assim, ó. Desculpem a obra que está acontecendo aqui em cima também. Barulhada. Bom, então aqui, ó, já sei quem que é o A1 e o A2. Por quê? Só escrever as coordenadas. Então, o A1 vai ser... aqui é menos 4. Então, menos 4 e 0. E o A2 vai ser 4 e 0. Muito bem. Só que além dos vértices A1 e A2, o exercício pediu que eu calculasse o foco, os focos, né, aliás, e a excentricidade. Para isso, vou ter que abrir um papelzinho novo aqui, ó. Para calcular o foco, nós sabemos que o 2A vai ser sempre maior que o 2C. Pois bem, e nós sabemos que como a minha elipse, né, está aqui com o centro no 0, 0, o meu foco para achar a coordenada dele, o F1 vai ser menos 6, 0, e o F2 vai ser 6, 0. Ok. Para achar, então, quem quer ser, eu vou fazer A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ok. Vou isolar o C ao quadrado para achar o resultado dele. Então, A ao quadrado menos B ao quadrado é igual a C ao quadrado. Ok. O A ao quadrado que nós tínhamos encontrado é 16, menos o B ao quadrado, que é 9, igual a C ao quadrado. Ok, 16 menos 9 vai ficar que C ao quadrado é igual a 7. Então, quem que é C? O C é raiz de 7.
que se a gente bater na calculadora, é aproximadamente 2,65. Isso aqui é só para eu desenhar o pontinho bonitinho lá no gráfico. Significa o seguinte, que o meu ponto F1, ó, vai ser, pode deixar em raiz, tá? Menos raiz de 7 e 0. O F2 vai ser raiz de 7 e 0. E a excentricidade, a fórmula dela é dada por C sobre A, que vai ser raiz de 7 sobre o A, que é 4. Certo? Porque A ao quadrado é 16, então raiz de A ao quadrado vai me dar o A, que é 4. Então, eu achei aqui o que o exercício me pediu. Então, vamos voltar lá no desenho para desenhar o restante. O foco aqui, F1, não, aliás, vamos apagar aqui, vamos desenhar bonitinho. O foco F1, o tamanho dele é 2,65 para a esquerda e 2,65 para a direita. Então, tá mais ou menos aqui e aqui. Então, aqui eu tenho F1 e aqui eu tenho F2. Por que 4 e não 8, caso? Olha só, aqui nós encontramos o A ao quadrado, que é igual a 16. Então, se eu tirar a raiz, vai ficar A igual a 4. Esse 8 é o valor do 2A, não do A. Entendeu? Ok? Então, quando nós fizemos isso aqui, ó, nós encontramos aqui o A ao quadrado e o B ao quadrado. Para saber o A e o B, eu tiro a raiz desses dois termos. Para saber o 2A e o 2B, eu multiplico o 4 com o 2 e o 3 com o 2. Certo, pessoal? Então, esse aqui é o resultado da número 1, letra A. O desenho, os vértices A1 e o A2, e aqui os focos F1, F2 e a excentricidade. Se vocês baterem isso aqui na calculadora, ó, vai dar aproximadamente 0,166. Significa que a nossa elipse é bem achatadinha. Bom, a número 2. Número 2C. A número 2C me deu os vértices A, que vai ser 0 e 6, e 0 e menos 6, e me deu o ponto 3 e 2, que pertence à elipse. Bom, e pediu para eu determinar uma equação. Por que uma equação? Porque o exercício não falou se ele quer a reduzida, se ele quer em forma polar, se ele quer qual equação que ele quer, se ele quer geral, explícita. Então, ele pediu uma equação. Nós vamos encontrar a equação reduzida. Então, número 2, letra C. O exercício me deu os vértices A1 igual a 0 e menos 6, e o vértice A2 igual a 0 e 6, e me deu o ponto P, com coordenadas 3 e 2. Bom, como a coordenada x aqui dos vértices A1 e A2 é igual a 0, a elipse vai estar sobre o eixo y. Certo? Então, logo a equação da elipse vai ser desse tipo aqui, ó. X² sobre b² mais y² sobre a ao quadrado, porque agora o a ao quadrado está sobre o y², porque a minha elipse está sobre o eixo y, igual a 1. Bom, se eu desenhar esses pontinhos aqui, o A1, A2, vai ficar o seguinte. Aqui eu tenho X, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui eu tenho menos 6, aqui eu tenho 6. Então, eu vou desenhar o ponto A1, tem coordenada 0 e menos 6. Então, esse aqui. E o A2, 0, 6, esse aqui. Ok, só tenho isso. E eu também tenho ponto, aliás, eu também tenho ponto 3 e 2, né? Que o exercício me deu. Se eu desenhar ele, vai ser aqui, ó. 1, 2, 3. Então, vai ser 3 e 2. Então, vai ser 3 e 2, vai ser esse pontinho aqui.
Ok. Nós temos, então, que o ponto P pertence à elipse. Substituindo as coordenadas do ponto P na equação da elipse, eu encontro o meu valor de P, para saber onde que está o meu eixo menor para fazer o meu desenho. Então, eu vou substituir as coordenadas do ponto P nessa equação aqui. Então, vai ficar o seguinte, ó, o x é 3, então vai ficar 3 ao quadrado sobre b ao quadrado. Mais o y é 2, então vai ficar 2 ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1. Então, aqui, ó, vai ficar 9 sobre b ao quadrado mais 4 sobre o a ao quadrado. Só que lembrando que como o a aqui vale 6, né? Que nós sabemos que tudo isso daqui, ó, é 2A. Significa que para cima aqui eu tenho 6, para baixo aqui eu tenho 6, o meu 2A é 12. Então vai ficar o seguinte, então sobre 6 ao quadrado, né, que é o A ao quadrado, igual a 1. Ok, o 6 ao quadrado é 36, igual a 1. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar esse termo para o outro lado. Vai ficar 9 sobre b ao quadrado é igual a 1 menos 4 sobre 36. Para resolver isso, eu vou fazer o MMC desse 36 com o 1 que está aqui subentendido debaixo do 1. Então, vai ficar 9 sobre b ao quadrado é igual a 36. 36 dividido por 1 vezes 1 é 36. 36 dividido por 36 vezes 4 vai dar, de novo, menos 4. Então, vai ficar 9 sobre b ao quadrado é igual. 36 menos 4 vai dar 32 sobre 36. Então, eu vou simplificar esse lado direito aqui, fazendo uma divisão por 4 em cima e embaixo. Então, vai ficar 9 sobre b ao quadrado é igual. 36 dividido por 4 é 8. 32 por 4 é 8. 36 por 4 é 9. Ok. Daqui, eu posso multiplicar cruzado. Então, vai ficar 8b ao quadrado igual 9 vezes 9, 81. E agora já dá para isolar o meu b ao quadrado. b ao quadrado é igual a 81 por 8. Parou aqui. Bom, eu achei o meu valor de b ao quadrado. Então, eu vou substituir aqui na fórmula o valor do b ao quadrado e do a ao quadrado. Ok? Então, vai ficar o seguinte. Na fórmula, a gente tinha x quadrado sobre b quadrado mais y quadrado sobre a ao quadrado igual a 1. Então, eu vou substituir pelos dados que nós temos. Vai ficar x quadrado sobre... O b ao quadrado que nós acabamos de encontrar é 81 por 8. Então, vou escrever aqui, 81 por 8. Mais y quadrado sobre a ao quadrado. O a era 6. Então, o a ao quadrado é 6 ao quadrado, que é 36. Igual a 1. Então, notem que aqui, ó, eu tenho uma fração no denominador. Eu posso fazer o seguinte, ó. Esse x ao quadrado aqui é como se fosse x quadrado por 1, não é? Então, eu conservo o primeiro, e o primeiro é x quadrado por 1, multiplico pelo inverso do segundo, que é 81 por 8. Então, vai ficar x quadrado sobre 1, multiplicado pelo inverso de 81 por 8. Então, 8 por 81. Vou aproveitar esse 1 que já está aqui. Que 81 vezes 1 é 81. Mais y quadrado sobre 36 igual a 1. Bom, o exercício tinha me pedido para determinar uma equação. Então, essa parte, ó, já concluí. Essa aqui é uma equação, dado aqueles dados que o exercício 2, letra C, me deu. O que eu vou fazer agora, então, é terminar de fazer o desenho, que o exercício pediu para eu esboçar o gráfico. E eu tinha aqui, ó, só os pontos A, A1 e A2 e o ponto P. Então, vou apagar aqui.
Então, vamos marcar aqui o ponto B para eu terminar de fazer meu desenho. Ok. O B ao quadrado aqui, ó, é 81 por 8. Se eu tirar a raiz de B ao quadrado, eu vou achar que o B é aproximadamente 3,18, tá? Se eu bater na calculadora, raiz de 81 por 8 vai dar mais ou menos 3,18. 3,18 significa que eu tenho 1, 2, 3 e um pouquinho, que eu vou chamar de 3,18 para a direita, e 1, 2, 3 e um pouquinho, que é menos 3,18 para a esquerda. Significa que os meus pontos, os meus vértices, né, B, estão aqui, ó, B1 e B2. Certo? Então, daqui já dá para eu traçar a minha elipse. Obviamente, passando pelo ponto aqui P. Então, vai ficar assim. Ai, ai. Tortura. Certo, pessoal? Então, nós conseguimos traçar a nossa elipse e determinar a equação. Dúvidas? Bom, então eu vou passar para frente. A número 3, vocês vão ver que vocês vão precisar de conteúdos aí que vocês já aprendeu lá atrás no ensino médio, mas que talvez sejam conteúdos que vocês tiveram dificuldade. Ela diz, obter a equação reduzida das elipses. Aí eu vou fazer a letra A, que tá aí na equação geral, 4x² mais 9y² menos 8x menos 36y mais 4 igual a 0. Então, vamos lá. Vou escrever isso aqui, 3A. A equação é 4x² mais 9y² menos 8x menos 36y mais 4 igual a 0. Tudo isso. Eu tenho que deixar daquela fórmula assim, ó. Quadrado mais quadrado igual a 1. E aqui eu tenho um denominador aqui. Tem que deixar dessa forma. Então, eu tenho que agrupar, então, os meus termos que são x e y, certo? Porque de um lado aqui ou eu vou ter o x ou vou ter o y, e daqui ou eu vou ter o x ou vou ter o y. Então, eu tenho que agrupar esses termos. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou agrupar todo mundo que tem x. Então, vai ficar 4x² menos 8x mais aqui 9y². Gente, barulho tá atrapalhando muito. Tá, né? Menos, tá aqui em cima. Menos 30. Tá não, Gabriel? Não, graças a Deus. Porque não, menos 36y. Ok. Só que aqui, ó, sobrou esse 4. Eu vou passar ele pro lado de lá. Então, é igual a menos 4. Bom, o próximo passo é colocar o que der de números, né, em evidência. Então, aqui, ó, notem que no primeiro termo eu tenho 4x² menos 8x. Então, o 4 é comum ao x² e ao x. Por quê? Porque eu posso falar que isso é 4x² menos 2x. Porque quando eu fizer a distributiva, eu volto aqui para cima. E aqui, ó, o 9 é comum ao y² e ao y. Por quê? Se eu coloco ele para fora, eu faço 9 que multiplica y ao quadrado menos 4y. Porque quando eu fizer a distributiva, eu volto para o termo de cima. Igual a menos 4. Vou repetir o menos 4. Bom, então nós vamos criar dois trinômios quadrados perfeitos para ter algo desse tipo aqui. Então, agora nós vamos relembrar como criar os trinômios quadrados perfeitos. Para criar esses trinômios, nós vamos adicionar o quadrado da metade do termo que multiplica aqui a variável x. Isso vale aqui também, ó, para o termo que multiplica a variável y. Então, o termo que acompanha x é o menos 2. O quadrado da metade é menos 2 por 2 ao quadrado. O quadrado da metade do termo que acompanha o y é o menos 4.
Então, vai ficar menos 4 por 2 ao quadrado. Aqui, ó, vai ficar menos 2 ao quadrado, vai ficar 4. E 2 ao quadrado, 4. Vai ficar 4 por 4, que é 1. Aqui, ó, menos 4 ao quadrado vai ficar 16. E 2 ao quadrado, 4. Vai ficar 16 por 4, que é 4. Pois bem, achei o que eu queria. Agora, nós vamos reescrever essa equação que nós tínhamos aqui em cima da seguinte forma. Vou falar que ela é 4x² menos 2x, né? Tô repetindo. Agora eu acrescento esse termo aqui, ó. Mais 1. Mais 9y² menos 4y. E agora eu acrescento esse termo aqui, ó. Mais 4. Igual. Como eu tô acrescentando aqui, ó, 4 vezes 1 mais 9 vezes 4, tudo que eu faço na esquerda, eu faço na direita. Então, eu repito o menos 4, que já era da equação, e acrescento esse 4 vezes 1 e esse 9 vezes o 4, certo? Porque tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Pois bem, então, se nós fatorarmos o trinômio quadrado perfeito, nós temos que as raízes do primeiro e do terceiro termo serão. Olha, observem que nós temos aqui, ó, x² menos 2x mais 1. Se eu tirar a raiz de x², vou ficar com x. Se eu tirar a raiz do 1, eu fico com 1. No segundo termo, nós temos y² menos 4y mais 4. Se eu tirar a raiz do y², nós ficamos com y. Se eu tirar a raiz de 4, nós ficamos com 2. Certo? Eu estou fazendo isso para fatorar esses dois trinômios que eu criei. Ok? Então, eu acho que vou ter que abrir um papelzinho novo aqui. Ok. Então, eu posso reescrever aquela equação que nós tínhamos. Eu vou escrever ela aqui de novo, tá? Para vocês acompanharem. Menos 2x mais 1 mais 9, que multiplica y² menos 4y mais 4, igual a menos 4 mais 4 vezes 1, que é 4, mais 9 vezes 4, que é 36. Ok? Então, aqui, ó, eu já cancelei esse menos 4 com 4. Aí, eu tirei a raiz do x² e a raiz de 1. Depois, eu tirei a raiz do y² mais a raiz de 4. E eu posso, então, reescrever essa equação aqui de cima da seguinte forma. 4 que multiplica x menos 1 ao quadrado, mais 9 que multiplica y menos 2 ao quadrado. Notem, observem, sugiro que vocês refaçam, que quando vocês fizerem, resolverem, né, esse produto notável, vocês vão voltar exatamente aqui em cima. E quando vocês resolverem esse produto notável, vocês vão voltar nessa equação aqui de cima. E tudo isso aqui, ó, igual a 36. Ok. Se eu dividir todos os termos por 36, por quê? Porque eu quero deixar na forma da equação reduzida que o exercício me pediu. Então, se eu dividir todos por 36, vai aparecer o 1 aqui que eu preciso. Então, vai ficar 4x menos 1 ao quadrado por 36, mais 9y menos 2 ao quadrado por 36, igual a 36 por 36. E daqui vai sair o seguinte, ó. 4 dividido por 4 é 1, x menos 1 ao quadrado. 36 dividido por 4 é 9. Então, estou dividindo aqui em cima e embaixo por 4. Na segunda, se eu dividir em cima e embaixo por 9, vai ficar 9 dividido por 9 é 1, vezes y menos 2 ao quadrado. 36 dividido por 9 é 4. E 36 por 36 é 1. Então, só tirando esse 1 aqui da frente, essa aqui é a nossa resposta que o exercício nos pediu. Essa é a equação reduzida. Então, observem que para fazer a letra B, vocês vão utilizar esses mesmos conceitos, ok? Vão criar o trinômio quadrado perfeito, observando a equação que o exercício te deu, mas antes vocês vão agrupar os termos que têm x, os termos que têm y,
colocar o que der de número para fora para fazer o termo em evidência. Dúvidas, pessoal? Deu para entender? Talvez essa daí vocês vão ficar com um pouquinho mais de dificuldade de fazer a letra B, porque é mais manipulação mesmo, matemática, tá? Agora, eu vou fazer com vocês a 4, letra B. Ela diz o seguinte: obter as equações paramétricas das elipses. Aí a letra B, ó, x menos 3 ao quadrado sobre 4, mais y mais 2 ao quadrado sobre 9 igual a 1. Então, observe que na letra B você já percebe que a sua equação paramétrica que você vai ter que olhar vai ser do tipo de translação de eixos. E observem também, ó, que o maior denominador aí, ó, é o 9, e ele está sobre o y. O que isso significa? Que eu vou utilizar, ó, olha aqui na direita, o último colchete aqui, ó. Eu vou utilizar essa equação aqui, ó, para x e essa aqui para achar o y. Então, é muito fácil. Por quê? Olha só, a equação que eu tenho é x menos 3 ao quadrado sobre 4, mais y mais 2 ao quadrado sobre 9 igual a 1. Bom, primeiro, aqui não é zero, certo? Aqui, então, é o valor do x do meu centro, do meu C, que é aquele Hzinho. E aqui também não é zero, é o valor do y do meu centro, que é aquele K. Ok, então é a translação de eixos, como nós vimos. Então, por aqui, nós já sabemos que o centro tem coordenadas 3 e menos 2. Por quê? Porque na fórmula eu já tenho o menos. Então, aqui a coordenada vai ser só 3. E na fórmula aqui também é menos. Então, menos com menos, por isso que aqui é mais 2. Então, o meu y aqui do centro é menos 2. Eu tenho aqui, ó, que o valor do meu A vai ser 3. Por quê? Porque eu sei que o A ao quadrado é 9. Eu sei que o valor do meu B vai ser 2. Por quê? Porque o B ao quadrado é 4. Ok? Logo, o maior eixo é paralelo ao Y. Isso nós já tínhamos visto, ó, por saber que o 9 aqui é o maior denominador. Então, a equação que nós vamos utilizar é essa aqui, ó. Certo? É só substituir. Então, o x vai ser h. Quem que é h? Ó, o h é o 3. Mais o b. Quem que é b? 2. Repete cosseno θ. E o y vai ser o k. Quem que é k? Ó, k é o menos 2. Então, menos 2. E quem? Mais a seno θ. Quem que é o a? 3. Então, mais 3 seno θ. Só isso. Só substituir. Dúvidas, pessoal? Como você descobriu o C? O C é o centro. Quando eu tenho translação de eixos, a própria fórmula me fala que é o seguinte, ó. A própria fórmula, a fórmula que eu tinha era essa aqui, ó. A fórmula que eu tinha era essa daqui, ó. Certo? X menos h ao quadrado sobre b ao quadrado mais y menos k ao quadrado sobre a ao quadrado. A fórmula é desse tipo. Esse h representa o valor x do C. Esse k representa o valor y do C. Então, eu descobri o C dessa forma. Olha só, tá x menos 3. Então, o h aqui vale 3. Aqui tá y mais 2. Então, o K vale menos 2, porque menos com menos, por isso que deu esse mais aqui, só que na fórmula era menos. Então, o meu C vai ter coordenadas 3 e menos 2. Certo, Carlos Augusto? 3 e menos 2. Entendeu? Mais dúvidas, pessoal? Por nada. Todo mundo entendeu?
Então, para resolver esses exercícios, é só entender. Aliás, para resolver qualquer exercício de matemática, pessoal, tem que entender a teoria, certo? Porque se vocês entendem a teoria, vocês sabem como fazer. Não adianta você tentar fazer o exercício por repetição, não, tá? Porque se mudar uma vírgula ali, um número, um 2 por 1, se você não entender a teoria, você não vai dar conta de resolver. Ok, pessoal? Vou parar a gravação aqui.